Então não é simples assim, gente, deixar para a próxima, né? Cada vida é única. Então a preparação do espírito, como eu disse aqui antes, para uma nova vida, uma nova reencarnação, às vezes leva séculos, milênios. Então, aqui agora é o momento. E aí nós vamos lá no livro há 2000 anos. Vocês devem já ter lido. Quem não leu deve ter assistido aqui no seminário, né? E lá o destaque aqui é aquele encontro de Públio Lentulus com Jesus. Então, quando ele precisava pedir ajuda a Jesus, mas não queria, não podia, né, por conta de todo o orgulho, de toda a posição de senador, ele foi lá escondidinho, né, como quem não queria nada. Eu estou passeando aqui, se Jesus passar, eu vou dizer que eu estava por aqui, né? Levou a bronca, obviamente. Ele se preparou para encontrar com Jesus? Não. Ele estava dentro ali da sua empáfia. E ele só foi lá porque a esposa dele falou, vai. Né? Como a esposa fala, o marido tem que obedecer, né, gente? Não é assim que funciona, né? Aí ele, diante de Jesus, qual é a reação dele? Quem leu aqui o livro, ouviu o seminário, vai lembrar. Ele tem uma emoção tão grande, quando ele chega naquele local, né, ele já percebe a presença de Jesus. E as suas emoções afloram. E ele cai de joelhos diante de Jesus, naquele momento. Mas o orgulho dele deixa que ele se entregue, porque ali é o início de um despertar, né? E Jesus diz assim, depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Então ele estava diante daquele que era o mestre e que podia despertar nele o que a alma dele já pedia há muito tempo e ele não conseguia. Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Então, Jesus está se apresentando para nós, nesse momento. Nós ainda não estamos preparados, estamos igual o Públio, perdidinho. Depende de nós. Nós vamos aproveitar isso agora ou daqui a quantos séculos ainda? Porque Jesus já sabia quem era Públio, o que ele seria, né? O benfeitor Emmanuel, no qual ele se transformaria. Tudo isso Jesus já sabia. Então só dependia dele acontecer mais rápido ou não. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo as criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Então, olha só, as circunstâncias, né? A vida humana está subordinada a diversas circunstâncias. Então, Públio Lentulus era um senador cruel, muitas vezes. Por quê? Porque ele queria. Ele se deixava levar pelas circunstâncias, porque ele podia ter atitudes diferentes, mas estava ele escolhendo. Aí a gente faz essas escolhas. Eu me deixo levar por essas circunstâncias da vida humana, ou eu vou ser fiel aos ensinamentos de Jesus? Então, muitas vezes a gente precisa fazer essas escolhas. Às vezes, os amigos, a família, não compreendem, mas o teu espírito está clamando. Eu preciso agora transformar a minha vida. Eu preciso sair dessa vida de curtição que eu vivo. Eu quero entender algo diferente, plantar algo diferente. Aí os amigos já começam, tá careta, né, isso e aquilo, e se afasta. Não tem problema. Se você estiver firme na sua escolha, outros virão. Né? Então a gente tem ciclos. A vida é feita de ciclos. Quando um ciclo se encerra, o outro se inicia. Então quando a gente melhorou, a gente está além daquele local em que a gente se encontra, a vida dá um jeitinho de funcionar, da gente sair
Né? Então, saia e busque o outro meio que o seu coração está pedindo. Soa para teu espírito nesse momento um minuto glorioso, se seguires utilizar tua liberdade, se conseguires utilizar sua liberdade, para que seja ele, em teu coração, doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. Então, quando vai ser a redenção de cada um de nós? Não tem como saber. Vai depender dos nossos atos, vai depender das nossas escolhas, do nosso avanço evolutivo. Então é o que Jesus fala aqui para Públio Lentulus, né? Na hora indeterminável. Ele não sabe se vai ser amanhã, depois, 10 encarnações à frente. Né? Ele é que determina. E aí a lição da vigilância vai ser enfatizada aqui por Marcos com outro prisma um pouquinho mais alargado aqui. Talvez muitos aqui não tenham refletido sobre essa parte, né? Marcos, capítulo 13, versículo 33, ele diz assim: olhai, vigiai e orai, porque não sabes quando chegará o tempo. Então, olha o que Jesus falou para poucos membros, né? Não tem como precisar, é indeterminável. E aí, Marcos, na perspectiva dele, desse ensinamento da vigilância de Jesus, ele insere o verbo olhar, né? Então, olhar. Primeiro a gente vai olhar ao redor, depois vigiar, depois orar. E quem comenta isso? Emmanuel. Emmanuel vai comentar isso no livro Vinha de Luz, capítulo 87. Ele diz assim: é preciso olhar, isso é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Então, por isso Marcos captou essa mensagem, né? Primeiro eu tenho que olhar ao redor. Em que local eu estou? Quais são as circunstâncias que me cercam, para que eu possa ficar antenado de que tipo de reação eu vou ter, que tipo de conduta eu vou ter. Então eu preciso observar tudo o que acontece ao nosso redor. Depois, então, conseguimos vigiar e orar. Então isso é o que diz Emmanuel. Detende-vos na apreciação do dia, seus campos, constituídos de horas e minutos, são repertórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam no centro da alma. Então, Santo Agostinho dizia, já disse, né, para que a gente diariamente faça esse exame de consciência. Aqui Emmanuel está dizendo: detende-vos na apreciação do dia. Quão importante, gente, é um dia. Quantas coisas nós podemos fazer na nossa vida em um dia. Em um dia é possível transformar uma vida. Então, aquela pessoa que acorda com o intuito de tirar a própria vida, ela pode ser salva por uma palavra, por um sorriso, por um abraço. Olha como é que um ato que parece ser tão singelo, mas tão importante, pode salvar e mudar a vida daquela pessoa, né? Em um dia, a gente pode ter um rompante de raiva e matar alguém. Olha o compromisso que nós já estamos tendo num ato desse, tirando a vida de alguém. Haroldo Dutra estava dando uma palestra falando sobre essas questões do planejamento reencarnatório. E aí, contando lá na história dele, que a pessoa disse: mas se vem tudo, né, planejado, então está tudo certinho, é só seguir. O problema é só seguir. E aí a pessoa desencarnou antes da hora e foi lá questionar: mas eu não tinha um planejamento, a minha vida era toda essa aqui, né? Chegou lá e viu qual era o planejamento. Então por que eu voltei aqui no meio do caminho? Aí os benfeitores disseram para ele: porque aqui não estava previsto que você
trânsito, brigar, sair, peitar o outro e levar um tiro e morrer. Quem mandou você ir lá brigar com o outro no trânsito? Né? Naquele momento, você tinha que ter exercitado a sua paciência, deixado para lá, seguindo o teu caminho. Não, mas você foi querer dizer para o outro que você era o dono da verdade. A verdade dele acabou com a sua, numa bala de revólver. Né? Então, olha como um dia, uma hora, um minuto da nossa vida pode mudar tudo, pode colocar tudo de perna para o ar. Todo o nosso planejamento reencarnatório pode ser comprometido. Né? Então, não sabemos quando vai chegar esse tempo da nossa salvação, da nossa regeneração, da nossa transformação. Então, Jesus, por isso, ele fala para os seus discípulos, ali nessa conversa do capítulo 21 de Boa Nova. A criatura na Terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em sua marcha para Deus. Vigia o teu espírito ao longo do caminho. Então, gente, Deus nos criou e nós estamos caminhando e marchando para reencontrar com Ele. Então, esse é o único propósito da nossa vida. Como Jesus falava, né? Então, a gente precisa estar, o nosso espírito tem que estar vigilante. Não desperdice a vida. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele disse assim: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então, tudo isso para nos conscientizar da importância dessa vida, desse momento em que a gente está vivendo. E André Luiz, nas suas obras, ele vai dizer que uma dor que perturba o espírito no plano espiritual é aquela da consciência do tempo perdido. Então, imaginem a gente desencarnar e chegar lá e olhar a nossa vida e falar: o que eu fiz? Olha a dor na consciência desse espírito, o sofrimento que ele vai empregar ali. Muitas vezes a gente vê esse sofrimento nos atendimentos, né, dos irmãos sofredores que, desesperados, dizem: eu deixei tudo perder, botei tudo a perder, agora já era. Né? Então eles precisam compreender que Deus é bondoso, que dá oportunidade sempre. Então, porque nós erramos, nós não seremos condenados ao fogo eterno, né? A gente tem como reparar os nossos erros com muito trabalho. Quem viu aqui o filme Nosso Lar 2 vai entender exatamente essa questão do tempo perdido. O livro Os Mensageiros, né, que deu origem ao filme Nosso Lar 2, ali André Luiz traz vários contextos, várias histórias nesse sentido, de espíritos que tentam e erram. E o filme Nosso Lar 2 mostra exatamente isso. Aqueles 3 companheiros, né? O primeiro vem, se perde, né? Ele é médium e acaba se perdendo dentro daquela situação. Depois o segundo, que é lá o presidente lá na casa espírita, se perde, né? Ele tem um amor total com todas as pessoas que ele atende, mas com o filho é rigoroso. Aquela história que eu falei, né? Na sociedade eu sou um, na minha família eu sou outro. Ele se perde. E a combinação deles era o seguinte: se a gente se perder, tira a gente da vida, para não agravar muito a situação. Ele ficou um lá que foi o que a Salvador, né, o salvador de todos ali. Então é isso. E quantas vezes, né, eles se reúnem e falam: quantas vezes nós erramos? Nós vamos errar tudo de novo. E aí os benfeitores: não, vamos lá, vamos tentar, vocês vão conseguir. Então é isso. A cobrança é nossa. Não vai ter ninguém lá cobrando de você o que você fez ou deixou de fazer. Vai ser você mesmo o seu julgador. Então aqui
a gente vai compreender, né, a consciência do tempo perdido. Porque depois que a gente desencarna, quando a gente chega lá para prestar conta de tudo, a gente vai lembrar de tudo que o véu do esquecimento fez a gente, né, não lembrar aqui. Então a gente faz um planejamento e diz: estou pronto. Faz a escolha das provas que a gente tem capacidade para vencer. Porque Deus não vai dar a ninguém um fardo maior do que possa carregar. Então, se a gente está tendo um enfrentamento, é porque a gente tem capacidade de estar passando por isso e de vencer isso. Então, essa é a força que a gente precisa ter. Se eu passo por essa dificuldade, é porque eu tenho capacidade de vencer isso. E aí, a gente começa lá a ver o filminho da nossa vida e ver o que a gente fez, o que a gente errou, aonde a gente desviou, e começa a se preocupar: será que eu vou ter outra oportunidade de regredir a matéria, a carne, para poder ter uma outra chance? Quando será essa oportunidade? A gente fala de transformação desse plano para um plano de regeneração, né? Dos trabalhadores da última hora, do convite de Jesus dessa última hora, para que a gente se transforme, porque senão a gente pode não ter mais a oportunidade de encarnar aqui nesse planeta Terra. Então, precisamos despertar. A maior dor para o espírito, então, é a consciência, né, um espírito consciente. Não é o castigo externo, não é ninguém que vai punir ele, mas a percepção do tempo desperdiçado e das chances perdidas do crescimento dele enquanto espírito. Então, quando ele sabe que tem algo a alcançar e ele vê isso, ele se desespera, porque só depende dele. O remorso e o arrependimento é algo que vai ser inerente a esse processo da consciência do tempo perdido. A ausência de vigilância pode levar a atitudes impulsivas, decisões egoístas ou omissões que resultam em remorso. Essa dor é ainda mais intensa quando o espírito percebe que poderia ter agido de forma diferente e não agiu. Hoje de manhã, falando com uma pessoa, uma cliente minha, e ela está passando um processo depressivo muito forte. Até ela veio aqui um dia no médico, falei: vamos lá. E ela falou assim: doutora, eu não quero mais viver. Eu dei a notícia a ela de um processo que ela tem, né? E ela falou: não quero mais viver, já vai fazer 3 anos que eu não falo com meu filho. O menino que ela deu tudo. Ela se sacrificou, a saúde dela, trabalhando, dando tudo para esse menino, para ele se formar, para ele ter uma faculdade. Hoje, ele está bem de vida. É um emprego em uma multinacional. E aí, por conta de uma namoradinha que ele arrumou, casou lá com a menina, ele virou inimigo da mãe. A ingratidão é algo que ela está vivendo e não consegue passar. E aí ela veio dizer assim: eu não quero mais viver. Aí a gente fica no desespero, né? O que eu falo para essa pessoa? A gente precisa ter uma palavra para tentar tirar ela daquele ciclo. Então é isso. Aí, se essa mãe, Deus me livre e guarde, se suicida por conta dessa ingratidão desse filho, amanhã a consciência dele vai ver o remorso dele ter tido tudo. A mãe queria tudo para ele. Não foi só material, não. A mãe amorosa, cuidando dele. E aí, se essa mãe parte desse mundo, dessa vida, por conta disso, ele vai sofrer esse remorso. Aí, quando ele chegar do lado de lá, talvez ele vai ver: olha, tudo que eu fiz, que eu não deveria ter feito, né? E nós temos a lei do progresso para impulsionar tudo isso. Cada reencarnação é uma etapa planejada no ciclo evolutivo. Desperdiçar uma vida é como atrasar o relógio espiritual, postergando aprendizagens que poderiam ter sido realizadas. Então é por isso, gente, que Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior, como diz Emmanuel lá no livro Caminho, Verdade e Vida, quando ele fala, comenta sobre a passagem do Cristo, daquele momento em que
ele foi capturado, né, foi preso, e os seus discípulos dormiam, né? Todo mundo lembra disso, né? Era para estar vigilante, mas todo mundo dormindo. Uma simbologia que Emmanuel vai trazendo aqui. E ele diz: Jesus veio à terra acordar os homens para dele maior. É imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo. Então, todos nós vamos dormindo no ponto, gente. Enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Esquecem-se de que a vida é a eternidade e a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sobre o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador. Mas ecoam-lhes ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro: então, nem por uma hora pudeste velar comigo? E, em verdade, se ainda não podemos permanecer com o Cristo, ao menos uma hora, ou seja, essa reencarnação, como pretendemos a divina união para a eternidade? Então, como é que a gente quer encontrar Deus, né? Nosso Criador, nessas condições? E para a gente concluir, né, a vigilância, então, é um importante instrumento, como disse Jesus. Instrumento de proteção contra o desperdício. Atua como uma âncora que nos mantém no caminho correto, impedindo que nos desviemos para atitudes e comportamentos que atrasam o nosso processo espiritual. É um instrumento nas nossas provações, porque ela ajuda a enfrentar as dificuldades da vida com resignação e coragem, transformando-as em oportunidades de aprendizado. É nas distrações do mundo material, né, a nossa base, nosso crescimento. Então a vida terrena oferece inúmeros prazeres e ilusões que podem desviar o espírito. A vigilância nos lembra de priorizar o essencial, que é o nosso crescimento espiritual. E também é um instrumento no uso do tempo. Ser vigilante é observar como utilizamos o nosso tempo. O que a gente está fazendo de cada minuto, cada dia da nossa vida? Atividades vazias ou prejudiciais podem consumir os nossos dias, enquanto a vigilância nos incentiva a empregar o nosso tempo em ações construtivas e altruístas. Então, para vocês levarem como reflexão, se hoje fosse o último dia da sua vida, né, dessa encarnação, você poderia dizer que aproveitou todas as oportunidades para se tornar um espírito melhor, uma pessoa melhor? Então, para vocês levarem e refletir. Muito obrigada, boa tarde para todos. Agradecemos a Valéria, todo o material que trouxe para a gente nessa tarde, muita reflexão para todos nós. Agora vamos dar sequência, pedir nosso amigo Manuel para fazer a nossa prece aqui de encerramento. E após a prece, pedir para aguardar um minutinho em seus lugares, só para dar um recadinho. Boa tarde, irmãos e irmãs. Vamos agora fechar os nossos olhos e vamos sentir as batidas, corações que temos aqui, elevando o nosso pensamento a esse nosso querido amigo Jesus. Que não esqueçamos desse grande ensinamento, que é olhar adiante e, ao nos depararmos com nossos problemas, que possamos entender que ali devemos colocar o nosso amor, a nossa paciência, que não desperdicemos o nosso tempo e que possamos entregar o carinho que todos necessitam, inclusive nós. Agradecemos, Pai, por essa oportunidade, por esta vida
esta caminhada, neste momento, há tantos espíritos querendo encarnar e não têm a oportunidade, não podem, mas nós estamos aqui, que possamos aproveitar, vigiar, como a nossa querida irmã falou, que possamos olhar adiante e fazer nosso coração, que está batendo agora, pulsar como o sol, que foi o que Jesus fez. Obrigado, Pai, por estarmos aqui nesta casa aberta, com tanto amor e carinho, para tomar esse remédio refrescante, que é a sua bênção sobre nós. E que possamos sair daqui hoje, sabedores de que chegaremos em casa, olharemos para as nossas famílias ou os nossos amigos e saberemos entender quando alguma coisa ruim acontecer, de entregarmos o nosso amor, porque é só assim que vamos conseguir evoluir. Pai, fica conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Dando um recadinho, o coral de vibração, que uma atividade que funciona às segundas-feiras, essa segunda será a última, depois retornará só em fevereiro, no dia 10. Ele atende às segundas-feiras às 4 horas aqui. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Sejam bem-vindos a essa casa. Antes de sair, passa aqui conosco pegando uma lembrança do exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Esperamos que retorne sempre. Mas demais, um bom fim de semana. Agora nós vamos encaminhar para o passe, pedir para que as 3 primeiras fileiras façam fila aqui, o restante aguarde os seus lugares, para a gente vai chamando.